pessoal, bem-vindos ao podcast Deuses e Devotos. O meu nome é Marcos André, eu sou professor de História e este é o episódio de número 3 deste podcast dedicado à história das religiões, intitulado A História do Inferno. A ideia desse episódio é baseada no livro do historiador francês Georges Minoir, que atua no campo da história chamado História das Mentalidades. Bom, fazendo adendo, vocês podem ajudar esse podcast a crescer contribuindo com a assinatura mensal lá no site do Apoia-se, /Deuses e Devotos Podcast, e ajuda a manter no ar esse projeto de educação. Então vamos ao que interessa, Existe uma obra muito importante na Idade Média chamada A Divina Comédia, de Dante Alighieri, em que há uma descrição fantástica sobre o inferno. E aqui no livro do Georges Minoir, ele tem um texto do livro muito importante que descreve isso e bastante importante para a gente ver o conceito de inferno e como ele evoluiu ao longo do tempo, Então, o inferno é um tema literário, é um tema que povoa as artes, ao longo do desenvolvimento, porque vão descrever, todas as artes vão descrever o que seria o inferno, e isso muito baseado lá na época da Idade Média, sobre a influência da Igreja Católica, Então vamos lá, abre aspas. O inferno é o tema central de uma das maiores obras literárias da Idade Média, a Divina Comédia, cuja composição está situada com uma margem de incerteza entre 1308 e 1320. Sim, a visão infernal constitui apenas um terço da obra, mas ela é sua parte mais significativa, aquela que marcou todo para a posteridade, ou seja, uma visão dantesca é sempre uma visão infernal. Dante retoma a tradição da viagem ao inferno e lhe confere, por meio de sua genialidade, uma dimensão incomparável cuja força vem da fusão entre o imaginário assustador, o rigor intelectual lógico, o simbolismo revelador e o rigor doutrinário. O horror do mundo dantesco se baseia no equilíbrio entre esses componentes, com um implacável rigor lógico, simbólico e doutrinário, conferindo aos suplícios uma verossimilhança terrível. Ao lado de visões monásticas caóticas, um tanto malucas e pouco plausíveis, estamos diante de uma construção intelectual coerente, a imagem da Suma Teológica de Tomás de Aquino, da qual ela utiliza a preocupação com a classificação, a subdivisão e o rigor. O chocante no inferno de Dante é que os suplícios estão de tal forma sutilmente adaptados aos pecados que não podemos deixar de nos perguntar, com grande emoção, por que não? Então, a obra, segundo o Georges Minoir, descreve, para quem já leu a obra sabe, descreve de uma forma bastante interessante. Então, o inferno ele tem várias camadas nessa obra que vão descendo até o centro da Terra até chegar ao pior do suplício. E cada parte, cada círculo desse confere ali um grupo de pessoas condenadas devido ao seu grau de pecado. O interessante na abordagem do tema, a gente pode verificar que a ideia de inferno está presente em todas as civilizações, e isso está ligado à consciência humana. Mesmo com diversas modificações, o desenvolvimento ao longo do tempo, em diferentes épocas e civilizações, essa noção recebe sempre uma forma cabal, um reflexo dessa sociedade, Então, o inferno está ligado ou não à questão do castigo, de julgamento eterno ou temporário. O inferno é sempre um reflexo desse homem, dessa sociedade que é incapaz de resolver seus próprios problemas, Então, de todos os tipos de inferno registrados, o inferno cristão clássico, é o mais elaborado, o mais aterrador e que descreve o sofrimento eterno e absoluto, Em muitas outras civilizações, o inferno ele é apenas temporário, Então, antes do inferno cristão aparecer, as civilizações já tinham suas ideias da vida após a morte, E a maioria dessas civilizações pensa que a pós-morte é a continuação da condição humana existente, E quase sempre no local indefinido, Os infelizes continuavam sendo infelizes, depois os felizes ficavam felizes. Todos iam para o mesmo lugar, mas porque isso aí não tem uma questão do inferno moral como é o inferno cristão. Essa concepção de inferno moral ela só vai surgir depois. Na realidade, se você tem uma determinada civilização que vive em comunidade e que certa pessoa não contribui para a comunidade, então, quando ela morrer, ela vai se tornar um proscrito. Então, ela vai sofrer por causa disso. Então,
a continuação da vida vai ser a mesma coisa. Então, essa pessoa vai ser proscrita lá nesse local. Assim como pessoas consideradas impuras, né? Pessoas que têm algum tipo de doença terrível, pessoas que têm algum defeito físico, né? Essas pessoas vão para o inferno e ficam como se fosse a continuação da vida, né? A ideia do castigo eterno, então, só vai surgir realmente com o cristianismo, né? Atualmente, né, como a crença religiosa no mundo não é mais tão presente e influente na vida, desde que se separou a igreja do Estado e que as pessoas tiveram mais liberdade religiosa, né, e que a ciência avançou, a concepção de inferno também mudou. Então, hoje, por exemplo, você pode imaginar que o inferno pode ser um estado de depressão. O inferno pode ser alguém que vive num país em estado de guerra, está vivendo um inferno, né? Então, muitas vezes a sociedade hoje, ela não pensa mais no inferno como um local de castigo ou de suplício, né? Então, a gente pode dividir aí o desenvolvimento, primeiro, da concepção de inferno na história, primeiro com as civilizações orais, onde não havia escrita, e depois com as civilizações que já estabelecem os seus códigos, né? Segundo Minoar, quase impossível precisar quando o inferno realmente nasceu, né? Já o purgatório, ele é bastante definido, ele nasce na Idade Média e vem resolver uma questão premente da teologia católica do período da Idade Média, né? Aquelas pessoas que não conseguissem, segundo a doutrina, alcançar o paraíso, de vez que somente pessoas puras, elas iam primeiro para um local para purgar os seus pecados para poder alcançar o paraíso, né? E aí muitos pecadores iam direto para o inferno. Nas civilizações orais mais distintas, né, a noção de inferno ela é bastante semelhante, né? Então, assim, a gente tem as descrições de lugares sombrios, né, onde todos os mortos, sem distinção, acabam indo para lá. E nesse caso, há sempre um ritual de iniciação onde o morto tem de passar por inúmeras provas. E os que são reprovados dessas passagens são as pessoas que não respeitavam os preceitos da sociedade, né? Os rituais, os costumes, né? São pessoas que já em vida carregavam, como eu falei, aquele grau de impureza. Já as outras pessoas que seguiam os costumes, passagem por morte, também tem o inferno como destino, mas a condição permanece inalterada. Então, tem um exemplo bem bacana, que é o inferno senegalês de um povo chamado Sererês, onde o inferno está situado no centro da Terra, ou seja, já uma semelhança ali com o livro do Dante Alighieri, que também interpreta o inferno indo para o centro da Terra em círculos, né? Está situado no centro da Terra e ao adentrar nesse local, a pessoa vai perdendo as forças, né? Já uma outra civilização da África, também dos Diolas, eles tinham uma concepção mais elaborada, né? Para eles, o homem possui 3 partes. Uma parte má, uma parte boa e uma parte excelente. A parte má, quando ele morre, é destruída. A parte boa reencarna e a parte excelente vai para o paraíso, né? Então, assim, é bastante interessante essa concepção, porque ela vai até de encontro com as religiões que pregam a reencarnação e as religiões que pregam aí a ida para o paraíso, né? Civilizações xamânicas, né, tem a figura do xamã como líder, e esse xamã, ele tem um conhecimento direto do inferno, né? Porque ele tem o poder de acompanhar em transe o morto por 3 dias. E isso serve para quê? Para auxiliar esse morto a transpor os obstáculos do lugar. Então, para esses povos, o inferno é um local cheio de armadilhas, onde existe uma ponte bastante estreita, de largura de um fio de cabelo e colocada como desafio para a passagem. Essa ponte, ela também vai aparecer na tradição islâmica e tem o nome de Ponte de Sirat. Ou seja, para a pessoa boa, a passagem ela é facilitada, ela é muito fácil, mas para a pessoa má, ela atravessa com dificuldade e cai num lago de fogo. Então você vê que numa civilização de uma outra época, que não tem nenhuma comunicação com a civilização islâmica, que vai surgir aí por volta de 647 depois de Cristo, já tinha essa interpretação dessa ponte, de passar por o local. Então, segundo os xamãs, né, devido às faltas, né, a pessoa caía também no fogo ardente. Então, o destino ele é incerto para quem morre, né? Já nos infernos germânicos escandinavos, né, o inferno recebe o nome de Hel, que significa lugar escondido, né, e é descrito como um lugar frio, nublado, né,
também no subterrâneo, e os mortos vagam por esse local, né? Então, esse nome vai dar origem até o nome Hell em inglês, inferno, e Hölle em alemão. Temos os infernos das religiões antigas orientais, né? O inferno como local de punição imposta por forças naturais aparece em todas as grandes religiões, sistematicamente as religiões elaboradas, né? Existindo aí para punir o homem de suas transgressões, principalmente transgressões de códigos morais. Então, nesse caso, além de servir de alerta, serve como um fator de freio social, né? Sempre vai haver uma punição que se adequa ao tipo de erro cometido. Isso vai fazer com que sejam transformados. A partir do ponto, não é mais para o ser humano por si só as suas ações, a partir dessas religiões orientais, o homem ele passa a ser julgado pelos deuses, né? Por quê? Porque aí já tem a questão da justiça imposta na sociedade, desenvolvida na sociedade, coisa que nas civilizações atrás não tinham um corpo de justiça formado, né? Aqui já é um desenvolvimento, né? Então, essa condenação ela está ligada à concepção de Estado, né? Já há um sistema político elaborado, as faltas sofrem punições já na terra, né? Pois aí já tem um soberano, a elaboração de leis, né? Após a morte, sofre os julgamentos dos deuses. Então, são duas justiças. Você sofre o julgamento aqui na Terra e vai sofrer o julgamento também no pós-morte, né? O inferno mesopotâmico, né? A gente tem o famoso livro, né, da saga de Gilgamesh, né, que narra o diálogo entre seu amigo Enkidu. Enkidu subiu do inferno, né, que era um local lúgubre, escuro e empoeirado, onde os mortos vagam. E isso é muito parecido com a concepção do Sheol, que é a noção do inferno judeu. O inferno judeu tem a noção que há uma porta se fecha quando morre, é um local escuro, empoeirado, e as pessoas que vivem nesse local lúgubre, elas ficam inconscientes. Então, parece um inferno nulo, né? O inferno egípcio é também um outro inferno bastante interessante, porque ao morrer a pessoa passa por uma grande viagem. E esse mapa, ele normalmente era escrito nos sarcófagos, né? Então, quando o morto chega no local indicado, haverá um julgamento das suas boas e das suas más ações, né? Essas boas ações e más ações estão escritas num livro, que é o livro dos mortos, né? Alguns filmes tratam aí a questão do livro dos mortos para poder ressuscitar. Não é isso que está escrito no livro dos mortos. O livro dos mortos, ele tá ali, é um relato da vida, do que essa pessoa fez em vida, para quando ele chegar para o julgamento, ele mostrar esse livro, né? Então, isso está muito ligado a uma sociedade bastante organizada, uma sociedade que tem ali o trabalho agrícola, né, com contribuição. Então, se essa pessoa não contribuiu com o trabalho agrícola, por exemplo, ele vai ter um problema. Então, quando o morto chega ao local, ele lê o texto diante de 42 juízes, né, do tribunal de Osíris, e pesam o coração do morto vai ser pesado por Anubis, né? E a leitura do resultado vai ser feita pelo deus Tote, né? E aí essa pessoa vai ter o seu destino, né? Temos o inferno hindu, né? Que é datado aí mais ou menos do século VIII antes de Cristo, né? Os mortos residem também no local subterrâneo sem qualquer discriminação. É um local triste, né? Sem qualquer espécie boa de sensação, né? Há uma mudança, uma separação aí nessa era já do inferno do paraíso. E essa ideia representa um complicador para a religião hindu, porque na religião hindu a alma reencarna em outro corpo, né? E essa migração acontece enquanto o espírito não alcançar um estado de plenitude total, né? Então, o inferno, ele seria um inferno para aquele homem que é apegado ao desejo de viver em estado de glória na Terra. Então, cada vez que o homem se apega mais ao bem material, a riqueza material, esse homem será reencarnado num ser inferior cada vez mais carnal. Ou seja, vai haver uma regressão, e essa regressão nessa literatura seria uma interpretação de inferno, né? O inferno madeísta está na religião iraniana, né? E tem uma visão dualista, né, da concepção do inferno, ou mais uma vez descreve como fazendo uma passagem por
por alguns graus de obstáculos, né, nas esferas celestes, lunares e solares, né, até chegar ao reino de Ahura Mazda, onde há mais uma vez ali uma ponte em forma de espada, né, o justo atravessa com facilidade, né, e o impuro ele não vai ter facilidade de passar e cai do lado mais alto e vai sofrer suplícios terríveis, né. Então, os infernos pagãos gregos, por exemplo, se quisermos pensar na ideia de um inferno clássico, basta olhar as descrições do inferno grego. Na Grécia, né, o Hades é um local, um lugar, mas também é uma deidade, né? O Tártaro, né, uma parte do Hades era reservado para os mais cruéis, como os titãs que sofriam torturas eternas. Então, essas visões refletem o medo e a moral de cada cultura, né? Aí nós chegamos mais próximo do inferno que nós conhecemos atualmente, que seria o inferno bíblico hebraico, né? Por mais incrível que possa parecer, não há no Antigo Testamento ou na Bíblia hebraica um inferno clássico, como todos esses infernos que foram citados aqui, né? Pelo menos até o século III da Era Comum, né? Ou seja, as outras tradições mais antigas não haviam elaborado essa questão de um local de castigo, né? E ao passo que para os hebreus isso não estava ainda estabelecido. Para os hebreus antigos, tudo terminava com a morte, né? É como eu falei, aquela noção de Sheol, que é um inferno praticamente nulo, onde ele fica preso num local empoeirado e inconsciente, né? No século I, a literatura apócrifa do judaísmo, no livro de Enoque, borda o patriarca Enoque sendo levado para os céus escoltado por anjos, atravessando o rio de fogo e montanhas de trevas, né? Então ele chega à entrada do inferno. Outro texto rabínico, o Apocalipse de Baruque, anuncia o fim do mundo e a condenação dos perversos ao fogo. Então isso vai surgir muito depois do judaísmo. O inferno no Novo Testamento, né? O inferno, ele não está no Novo Testamento, ele praticamente não aparece, é só uma interpretação que alguns exegetas fazem, mas o inferno clássico, ele é uma doutrina da Igreja Católica, ele não está nas escrituras do Novo Testamento, né? Ele vai aparecer superficialmente nas epístolas de Paulo, né? Escrito ali na década de 70 da Era Comum, faz referência e só aparece uma vez, né? Como sendo um mundo subterrâneo, lá em Filipenses, né? Capítulo 2, versículo 10, né? Aparece aí uma descrição bem sutil, né? No Evangelho de Pedro, a mesma coisa. A primeira epístola aí é datada de 64 da Era Comum, né? É um relato extenso sobre o além, mas não há nenhuma vírgula sequer sobre o inferno. Então, tanto Paulo como Pedro, nós temos aí a descida de Jesus ao mundo dos mortos, mas a palavra inferno, ela não é mencionada, né? Então, a gente não deve esquecer que nós estamos tratando de autores que eram judeus, né? E o cristianismo dessa época era embrionário. Então, eles não, lógico que nos escritos deles, eles não iam ter uma elaboração de um inferno como descrito em outras passagens de outras civilizações. A ideia de inferno não existia para esses homens, mas ele faz esse relato que Jesus, tanto nas epístolas de Paulo quanto no Evangelho de Pedro, cita que Jesus desceu à mansão dos mortos, né? Então, o inferno cristão clássico, ele nasce ali primeiro de forma popular, só depois é que essa preocupação vai tomar conta dos pais da igreja, é justamente na Alta Idade Média que vai ter a concepção rigorosa de um lugar de suplício eterno, né, que irá se condensar bastante, né, a concepção do inferno como um castigo eterno, né? A partir do século VII, nós vamos ter aí o inferno islâmico, né? O Alcorão, que é o livro sagrado dos muçulmanos, elabora a sua concepção de inferno, e essa concepção está fortemente ligada também ao inferno cristão da Idade Média, né? Há ali elementos da mitologia islâmica da época, né? E o inferno alcorânico é descrito em pormenores extremamente elaborados, né? Mas mesmo assim não se pode deixar de verificar que há algumas passagens alegóricas, né? Então, depois da morte, a alma é interrogada por dois anjos ameaçadores, né, a respeito de sua crença, né? Caso ele não consiga pronunciar a shahada, que é a profissão de fé islâmica, a alma é maltratada e o inferno é mostrado. Alguns teólogos islâmicos, eles explicam que a alma é levada até os portões do paraíso e se ele for um pecador, a sua entrada é negada. Então essa alma é atirada de volta para o túmulo, onde sofrerá o castigo do túmulo, como por exemplo o esmagamento dentro do túmulo, né? E vai permanecer
nesse suplício até o dia do juízo final, onde as boas e más ações serão colocadas numa balança, né? Onde o destino será decidido. Se nessa balança o seu coração pesar, sua bondade for maior do que sua maldade foi na terra, você vai para o paraíso, senão você vai para o inferno, e esse inferno é um inferno de suplício físico, né? Então, assim, o mundo ocidental hoje, com esse arrefecimento da religião, né, bem como com as questões filosóficas e o avanço da ciência, a noção de inferno se modificou completamente, né? O temor do passado ele vai sendo substituído aí pela noção de que o verdadeiro inferno é o mundo atual, com suas discrepâncias, né? O inferno pode estar aí dentro, como eu falei, de uma pessoa depressiva, ou ele pode ser um inferno uma pessoa que tem fome ou que está participando de uma guerra. E você acredita no inferno, né? Acredita que o inferno é como está escrito nas religiões, ou seu inferno é o inferno contemporâneo, né? Que não existe essa questão e que é apenas uma construção. Bem, eu espero que vocês tenham gostado de mais esse episódio do podcast Deuses e Devotos e continue acompanhando. Obrigado.